Saudações! Como vocês estão? Meu nome é Eduardo Santos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E no vídeo de hoje, basicamente vamos falar sobre o bagre, o peixe africano. Você conhece esse peixe aí? Caso conheça, deixa aí nos comentários. E caso não, fica nesse vídeo que eu vou te apresentar esse peixe aí, que em outros pontos é considerado alguma praga, digamos assim. Não é que é considerado, é mesmo uma praga. Então fica nesse vídeo e vamos começar. Para vos apresentar melhor esse peixe aí que acredito que muitos já sabem muito bem, pelo nome bagre africano já podem saber muito bem de onde que ele é viente, em que no Brasil, por exemplo, esse peixe aí é uma praga por lá, onde foi implementado por lá, só que as pessoas já acabaram não gostando a carne específica do peixe ou não apreciando muito bem o peixe em si, e nesse processo de tentarem, digamos, eliminar aquela carga que eles trouxeram daqui, basicamente da África para lá. Nesses processos acabaram tipo meio que se alguns escapando, não sei o que até chegar na fase de virar uma praga mesmo por lá no Brasil. Eu sou africano claramente, eu vivo especificamente em Moçambique, zona centro, e nessa área temos também esses peixes. Basicamente, como o nome do peixe diz, bagre africano, é claro que vai ter em vários pontos aqui da África. Inclusive, eu quando era mais novo, eu pescava muito, como eu gostava muito de pescar naquela época aí, quando eu era mais novo. Basicamente, íamos nos rios para pescar, para fazer essa prática de pescaria. Me recordo antigamente como era quando eu era mais novo, eu gostava muito de pescar. Então naquela época fomos pescar, mas tipo, eu deixei eles de lado por muito tempo, acho muito mais para poder ver o quanto que esses peixes vão sobreviver assim fora de água. E para vocês verem, eu peguei o primeiro, relaxei um bom tempão mesmo para poder pescar o segundo. Cheguei de pescar o segundo, deixei ainda de lado, aquele primeiro ainda estava vivo, só para vocês verem. Passou mais um certo tempo, cheguei de pescar já o terceiro. Já aí eram 3 peixes. Deixei do lado, relaxei, tentei pescar mais, mas meu intuito não era simplesmente pescar aqueles aí, só que quando eu pegava aqueles, ao invés de devolver na água, eu deixava logo do lado para tentar ver quanto tempo que sobrevivia. Mas meu intuito era pegar outros tipos de peixe que também ficavam naquela água, embora que, digamos, a espécie de outros tipos de peixe que estavam lá eram muito menores do que esses bagres aí, mas meu intuito era pegar mais esse outro tipo de peixe. Então, após de esperar, tentar pescar os outros peixes durante um certo tempo, já eu tinha decidido pegar aqueles peixes para devolver aonde? Na água, que é o seu habitat praticamente. E naquele processo eu fui verificando nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, todos estão praticamente vivaços, mano. Aqueles peixes são muito resistentes. O problema é que esse tipo de peixe geralmente respiram o ar. Assim como consegue, tipo, geralmente ficar dentro da água, tem aquelas, né? Aquelas cenas que ficam desse lado, sim, tem. E também consegue respirar esse nosso ar que nós puxamos aqui, mas geralmente quando você deixa ele pro tempo demais fora, morre por desidratação, tá vendo? Com a pele seca e acabam morrendo. Mas esses peixes são muito resistentes. Só para vocês verem, lá no Brasil, por exemplo, onde são pragas por lá, basicamente esses peixes têm alguns certos rios mesmo fluidos que a maioria dos peixes comuns não iriam sobreviver lá. Eles estão lá de boa, tranquilamente. E esse tipo de peixe comem quase de tudo, esses peixes comem de tudo mesmo. Esses peixes, às vezes, praticam canibalismo entre eles, às vezes, mas muito mais consomem outros peixes menores, porque são peixes predadores, é normal isso de predar os outros, mas esses peixes aí, por aqui, inclusive, não são muito apreciados na culinária, tá vendo? Embora que nós, africanos, temos o hábito, por exemplo, de comer ratos, o que muitos acham estranho, e é bastante comum, é normal achar estranho, mas como eu sempre vou dizer, não é qualquer rato que a gente consome, não é necessariamente esse rato de esgoto, porque tem uma espécie específica de rato, mas é normal, entendo muitíssimo bem porque é que vocês geralmente acham nojento consumir esse rato, é normal. Não vos culpo nem nada do gênero, mas nós também, como temos esse hábito talvez de comer animais silvestres, não sei o que, nós raras vezes você vai ver alguém a consumir esse peixe aí, esse bagre por aqui.
Sim, existem pessoas que consomem, mas não é a maioria, tá? E geralmente é porque o quê? Esse peixe aí, às vezes pode te causar uma intoxicação, portanto, se consumir esse peixe, também não é aconselhável você ficar assim tanto a consumir, principalmente se for um peixe que está num lugar onde basicamente a água é poluída, lugares assim que não são meio que agradáveis. E esse peixe aí, como consome quase de tudo, acabam contraindo às vezes com uma série de doenças, então não é muito assim tão aconselhável por aqui, por isso que geralmente raras vezes as pessoas já comem. Mas é claro, em outras partes consome muito bem e dependendo do peixe, de onde ele estava, praticamente consome-se muito bem, mas não em qualquer, porque esse peixe você há de ver muito mais em lugares, por exemplo, como digamos, lugares onde a água é muito rasa, água suja, assim, geralmente esses peixes gostam muito de lugares assim, não muito você há de ver em águas totalmente clean, limpas mesmo. Meio que não é muito comum você ver esses peixes nesses lugares, mas falando em lugares onde a água não é assim tão lisa, mas não é assim tão lisa, não é assim tão limpa, é claro, você vai ver muito desse peixe aí. Mas é um peixe muito interessante. Nós, naquela época, fazíamos muito essa prática de pescar esse peixe depois de comer. Era meio que uma terapia para nós, aquilo de pescar. Nós gostávamos muito de pescar quando era mais novo. Eu tive a experiência de poder pescar muito bem esse peixe. Eu sei o quão é resistente esse peixe. E da próxima vez, quando você ouvir falar do bagre, falar tipo, o peixe é resistente, não sei o que, fica sabendo que esse peixe é bastante resistente mesmo. As pessoas não dão falar por falar. É muito, mas muito resistente. E tem também um outro tipo de peixe que também é resistente, respira o ar, mas é bastante meio que fofinho, diferente do bagre. Mas isso talvez fique para o próximo vídeo e eu espero que tenham gostado especificamente deste vídeo aqui. Nos vemos da próxima. Fui.